É uma janela interessante que abre uma perspectiva para a cura? É. É óbvio que a gente tenta controlar tudo como cientista, mas o acaso ele faz parte do jogo, né? E cabe ao cientista também, muitas vezes, avaliar as situações de acaso e tirar proveito disso. A leucemia mieloide aguda é um problema grave, é um câncer, né, na medula óssea. Na verdade, é na medula óssea vermelha, tecnicamente a gente chama de tecido hematopoético, que é o tecido produtor de sangue. Tá? De células sanguíneas, vamos colocar assim. E ele fica normalmente dentro dos ossos, na epífise dos ossos, aquela parte esponjosa, e também ela fica no interior dos ossos achatados, como as costelas, o externo, calota craniana, vértebras. Qual que é o tratamento para a leucemia mieloide aguda e outros casos de leucemia? A gente destrói a medula do indivíduo cancerosa e aí a gente precisa substituir por uma medula óssea doada por alguém compatível. Repomos, né, com as células tronco presentes nessa medula óssea, de modo que elas repovoam essas estruturas ósseas e passam a produzir as células sanguíneas normais. Bom, mas 1% da população mundial apresentam uma mutação num correceptor chamado CCR5, que é necessário para que o vírus sofra a primeira etapa de invasão da célula, que é a adsorção. Para o vírus se conectar, aderir à célula, eu reitero, ele vai usar uma espícula, o vírus chamada GP120, um receptor chamado CD4. Só que para o receptor CD4 funcionar, ele precisa de um correceptor chamado CCR5. 1% da população mundial tem uma mutação chamada CCR5 delta 32 barra delta 32. E o que acontece? Essa mutação muda um pouquinho o formato desse correceptor, de modo que, com o formato, a geometria de fato da molécula alterada, a glicoproteína GP120 não consegue se conectar ao receptor CD4 e, portanto, o vírus não consegue invadir a célula. Então, esse paciente recebeu, coincidentemente, uma medula óssea de um indivíduo que apresentava essa mutação e que, portanto, era e não sabia resistente à infecção do HIV. O indivíduo que recebeu a medula, além do câncer, ele era portador do vírus HIV, tomava coquetel de medicamento, então ele tinha o HIV controlado. Mas quando ele recebe essa nova medula óssea e passa a produzir novos linfócitos com esse receptor mutante, ele para de tomar o coquetel anti-HIV, só que os níveis de vírus não aumentaram. Ah, nossa, não é. O que aconteceu? E aí nós fomos identificar e descobrimos essa mutação e descobrimos que uma parcela da população é naturalmente imune ao vírus. Então hoje nós temos já 5 pacientes que sofreram processo de transplante de medula, de pacientes que eram naturalmente resistentes, né, e que, portanto, também se curaram do HIV. É uma janela interessante que abre uma perspectiva para a cura? É, mas a questão é, será que é um procedimento que pode ser massificado? Porque se a gente pensar que a gente tem 38,4 milhões de pessoas no mundo soropositivas, será que é possível, né, usar desse novo artifício médico para poder curar tantas pessoas? Acredito que não. E por que eu acredito que não? Porque o transplante de medula, ele apresenta até 50% de possibilidade de morte. Então, como oferecer para um paciente um tratamento cuja chance de morte chega até a 50%? Inclusive, o Timothy Brown, que foi curado do HIV nesse processo, ele teve inúmeros problemas quando precisou fazer um segundo transplante. Ele chegou a ficar cego, ter problemas neurológicos, precisou de suporte médico durante muito tempo. Acredito eu que seja mais uma janela, não de tratamento efetivo, mas de perspectiva para a gente avançar em pesquisa e, de repente, usar essa perspectiva dessa mutação para, de repente, modificar geneticamente a célula para que as células desses indivíduos passem a produzir esse receptor mutante. Aí você vai me perguntar, mas Guilherme, é possível fazer isso? Até pouco tempo não. Mas há 10 anos atrás,
uma francesa e uma norte-americana, inclusive vencedoras do Prêmio Nobel, né, de Química 2020, descobriram uma ferramenta biotecnológica, né, incrível, que é a ferramenta de edição gênica conhecida como CRISPR-Cas9. Essa é uma ferramenta de edição gênica. E uma das possibilidades é ela poder alterar o DNA na dimensão das nossas necessidades. Inclusive fazer modificações tanto no receptor CD4 como no coreceptor CCR5, de modo a tornar esses indivíduos, sim, e aí sem nenhum efeito colateral, e essa é a perspectiva, resistentes ao vírus. E aí a gente fala de cura.